Se você é o rabo tiver preso que você tá falando. rabo preso, você não pode ter. Se você que é o que aconteceu com o Bolsonaro. E com o Lula. O Lula, no primeiro mandato, já tinha isso? Sim, não teve o mensalão no primeiro mandato? Sim. E ali a grande discussão foi se o Lula sabia ou não sabia. Mas que foi feito por eles. Mas claro que sabia, né? Eu acho que não. Você acha que não? Mas acho que não por um jeito que eu conheço bem o Lula. É assim, chegava um político e dizia assim, Lula, estão me devendo X milhões de reais da promessa que fizeram na campanha e tal. Aí o Lula chamava o Zé Disseu e dizia assim, Zé, resolve isso aí. E, espertalhão que é, não queria saber como é que o Zé Disseu ia resolver. Não me conta, hein? Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Mas na sequência... Ele só dá aquela piscadinha, né? Na sequência eu sei que ele sabia porque eu denunciei pra ele. Então? Pessoalmente, muitas vezes, e em público. Eu tenho o arquivo dele. E me dizia uma coisa e no dia seguinte fazia outra. Então eu denunciei os contratos sem licitação na Transpetro com o Sérgio Machado, que é lá do Ceará. Eu denunciei o contrato sem licitação de R$1 bilhão com o Eunício Oliveira. Então eu denunciei publicamente o Michel Temer, eu denunciei o Eduardo Cunha. Todos esses caras me processaram. Caramba. E não me processo por calúnia, não. Me processo por dano moral. Ah, tá. Que aí não adianta você provar, porque basta, me ofendeu e tal. É o jeito de falar. E é verdade ou não é verdade? O que fala, A questão é a seguinte, é verdade ou não é verdade que o Lula deu R$1 bilhão de contrato na época? Valia hoje aí uns 1,5 bilhão ou 2 bilhões de reais, sem licitação, meu irmão. Na moleza, não quer não? E sabe onde é que ele está almoçando hoje, ou ontem, vai almoçar amanhã? Lá com o Eunício Oliveira. E chegou no Ceará com um aviãozão do maior empresário, da maior empresa de educação privada do mundo, que ele financiou com FIES. Sabe como é o FIES? Você pega 30 bilhões de reais do dinheiro público, passa para o empresário privado botar no bolso e ficar rico e comprar avião para ele andar, e no meio do caminho fica um jovem ou uma pessoa em começo de vida devendo. E está no SPC. Milhares de pessoas. E aí, falou em SPC, a gente tem aquela coisa que todo mundo fala que você ia tirar todo mundo do SPC. De onde veio isso? De onde veio da minha experiência. Não, mas por que tem esse... Quando foi falado isso? Quando você falou isso? Foi na campanha de 18. Tá. E trataram de desmoralizar. O que foi dito exatamente. Por quê? Porque isso é uma grande mamata dos bancos. Então deixa eu te explicar como é que funciona. No Brasil, o Lula expandiu o crédito muito. Crédito consignado, Pronaf, não sei o que, papapá e tal. Vamos consumir, vai Então vamos consumir, todo mundo foi e tudo bem, tá certo? Mas as pessoas ficaram muito endividadas. Hoje, na sequência disso, é o maior endividamento da história das famílias brasileiras. Hoje? Hoje. Como é que funciona isso? É simples de entender. A pessoa vai na Casa Bahia ou vai na coisa e quer comprar uma geladeira. Quebrou a geladeira, pifou a geladeira, tá a sua geladeira aí novinha em folha. Então ela quer comprar a geladeira, ela não tem grana para isso. Porque o desemprego, o salário, então, mas ela precisa da geladeira. Então a Casa Bahia, sabendo diz assim, olha, compra essa geladeira aqui em 36 vezes. Então a geladeira custa R$ 1.500, eu te vendo por R$ 3.200. Mas eu te dou em 36 vezes, vamos lá, 3.600. 3.600 eu divido por 36 vezes, dá quanto? R$100. Não me pergunta número, não. 3.600 em 36 meses dá 100. R$100 de prestação. Não vou me comprometer aí. Não, dá R$100 de prestação. Tá bom. Aí o cara diz, R$100 eu pago. E eles não falam o preço total, eles só falam o preço da prestação. A letrinha pequenininha tá obrigado a dizer, mas daqui o cara faz o cálculo, precisa ter a geladeira, justo que tenha. R$100 e 100 pau eu pago. Tá. Aí deu certo. Então pagou, levou a geladeira, R$100 o primeiro mês, R$100 o segundo mês, R$100 o terceiro mês. Aí o que acontece? Mas perde o emprego. Embora. Aí vai ter que optar, ou paga a comida ou paga a prestação. Aí não paga a prestação. Aí quando não paga a prestação, destampa as letrinhas pequenininhas que ninguém lê. Multa, juro, taxa de permanência, e aquilo vai virando uma bola de neve. E essa dívida que era de R$ 3.600 vira R$15 mil, assim, num passe de mágica. Nunca mais esse cara tem condição de sair. Se fosse 1, 2, 10 mil... Isso é um problema individual, cara. Deu um passo além da perna, não tem educação financeira, porque também a gente não oferece educação financeira, não ensina o que é juro composto, não ensina nada e tal. Deixa o povo se ferrar aí na mão da exploração. Defesa do consumidor no Brasil é um papo furado. E o fato é o seguinte, 63.700.000 brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Quanto? 63.700.000 pessoas. Isso agora não é mais um problema individual, é um problema macroeconômico. Esse cara, ele não consegue... Esse volume não sai disso sem uma política pública.
Então, aí vamos entender que é tudo muito sério. Não, mas eu quero entender... Eu vou te explicar. Não, esse cara, ele não consegue fazer o quê? Estando com o nome sujo do SPC. Ele não consegue, mais às vezes, fazer uma ficha de emprego. Ele não consegue comprar mais nada no nome dele. Não consegue comprar mais nada no nome dele. Não consegue tirar um centavo emprestado em banco pro pequeno negócio dele. Ele é mal visto na hora de fazer vai fazer uma ficha de emprego. No emprego, o cara diz assim, teu nome tá no SPC, tá no SPC. Fica aqui. O outro, não, eu não tô no SPC. Quem é que ele vai contratar? Claro. Entendi. Tá. Isso é um inferno. Aí essa pessoa vai pra informalidade absoluta. E tá vivendo o pão que o diabo amassou. Agora, por que eu tenho a ver com isso? Ora, eu tenho a ver com isso aqui. Deixa eu te explicar que é uma coisa que o seu espectador precisa ajudar a entender pra gente explicar pro povo brasileiro, que é o que nós temos que debater. Chico, Manel, Maria... Não quero saber quem é o salvador da pátria. Não existe simplesmente. Isso. Então veja, vamos lá. 60% da riqueza do país, quando cresce, é puxado pelo consumo das famílias. Então o PIB, que a negada fala, é a soma de todas as riquezas. 60% riquezas. De todas as riquezas que o país produz. Tudo. O seu serviço aqui está ponderado estatisticamente, entra lá numa conta que vai fazendo a indústria, o serviço, a agricultura, enfim, o tudo governo. É pago de imposto, você tá... Não, é tudo. Todas as riquezas que o país produz num ano chama PIB, Produto Interno Bruto. Então, 60% do PIB do país é puxado pelo consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista para entender. Se a família consome, o comércio vende mais. Claro. E contrata mais gente para dar conta de vender mais e encomenda mais da indústria. Sim. A indústria tendo mais encomenda, contrata mais gente para dar conta e compra mais matéria-prima. E aí a economia cresce. Então eu matei 60% porque o consumo das famílias depende de emprego, renda e crédito. Emprego é o maior desemprego da história. Renda em declínio absoluto, porque é a maior precarização do trabalho da história brasileira. 40% da nossa força de trabalho estão no trabalho precarizado, sem nenhuma proteção de nada. E isto aqui só vem depois. O único lugar onde eu posso fazer uma política pública para restaurar 60% da minha capacidade de crescer, que estão colapsada, é no crédito. E é simples, porque quando a gente lá no Ceará começou a fazer, eu não acreditei no que nós estávamos conseguindo fazer, mas hoje qualquer pessoa pode entrar no Google. O Serasa faz leilões e desconta 90%. Sabe aqueles 36 prestações que o cara não pagou, virou 15 mil? Desconta 90%. Como? Por quê? Porque ele não está sendo bonzinho. Primeiro, isso morreu. Se não houver uma renegociação, nunca mais esse dinheiro volta nem um centavo. Exatamente. Porém, esses 90% que ele está descontando é em cima dos abusos que ele mesmo cometeu. Claro. Juro, sobre juro, taxa de permanência, multa, todo tipo de abuso. Então não custa nada. Eu passei isso no meu apartamento. Que ele foi para leilão, que eu não consegui pagar. É isso. E aí eu fiz uma renegociação lá. Cara, caiu, era um... devia, 300 pau. Foi absurdo quando tirou tudo isso daí, vira um valor que você consegue pagar. É isso. Então, veja bem, lá no Ceará a gente faz isso. A gente consegue 90% de desconto. Então, se eu consigo 90% de desconto, cai nos 10% que o povo também, desempregado, não tem. Qual era a minha proposta? Mediar a negociação do desconto, o governo ajudar o consumidor e botar o Banco do Brasil e a Caixa, que obedecem ao governo, para criar uma linha de crédito que financiasse esses 10% com juro mais civilizado e prazo compatível. Um prazo mais longo. É muito simples. Por que trataram de desmoralizar? Mas não fica com prejuízo o governo por estar fazendo isso? Não, dá para ganhar dinheiro, cara. É o mais impressionante. Dá para ganhar dinheiro. Pequeno juro. E o juro, vamos lá, o juro brasileiro hoje do cartão de crédito no Brasil tá na pancada de 280%, 300%. Cara, é muito alto. Não justifica, cara. A bandeira Visa nos Estados Unidos cobra 20%. Teve uma época que eu tava usando o dinheiro do cartão de crédito para pagar outro cartão de crédito. Especial? Não, outro cartão de crédito. Eu tinha dois. Eu usava um para pagar o outro. Aí você entra num... Isso é que deu na crise de 2008 nos Estados Unidos. Foi essa pedalada de créditos abusivos e tal que o Lula introduziu aqui. 2008 foi da crise imobiliária? Imobiliária, que era da bolha lá. Isso, do Lehman Brothers, que quebrou do mercado de hipoteca, do não sei o que, papapá. Então veja... Então o governo não quebra... Não, porque aí eu troco um juro de 300% por um juro de 20%. Porra, 20% é muito alto. Já é alto, né? O Banco do Brasil ganharia e traria esse cliente inteiro do mercado para ele. Percebe? Por isso que a banqueirada pagou pesado para desmoralizar a proposta. Então, a banqueirada não vai querer isso. Não quer, por quê? Porque no fluxo, a nova escravidão é essa.
Porque, desgraçadamente, uma parte dos 63 milhões e 700 mil, ou porque vai fazer uma ficha de emprego, ou porque precisa desesperadamente... Mas essa palavra é muito bem colocada, porque você fica escravo mesmo. É uma nova escravidão. Porque você... Cara, você não Fora sabe... a humilhação, cara. A humilhação porque cada um pensa que foi ele que errou. Exatamente. Humilhado e tal. E não é, eu tô dizendo para as pessoas, meu irmão, isso aí é uma molecagem feita pelo sistema financeiro com absoluta cumplicidade do governo. Eu comprei um carro, não consegui pagar as prestações, devolvi. Fizeram um leilão, venderam muito mais barato e eu ainda tive que pagar a diferença. Ou seja, eu já estava sem dinheiro, ainda tive que pagar a diferença por eles venderem. Vilela, parte disso são concessionários de serviço público. Eu visitei uma casa de uma favela, uma família, 3 filhos, uma filhinha recém-nascida prematura, que a ANEEL daqui de São Paulo cortou a energia do cara porque a família anterior não pagou, o cara desempregado, a mulher desempregada, uma filhinha precisando com dificuldade. Eu fiquei muito indignado ontem. Visitei ontem a Zona Sul de São Paulo. Porra, e esse cara tá no SPC, cara. Ele não pode sequer recomeçar a vida por uma coisa de serviço público. Tá doido eu para ser presidente da República, eu não dar um jeito nisso, mas dou um jeito nos 6 primeiros meses. Você falou de um estado. Em nível nacional, muda. É mais fácil, porque o meu estado não tem banco. E a União Federal tem a Caixa Econômica, tem o Banco do Brasil, para você fazer, não é, uma reestruturação dessa dívida. E é conversando, cara. Veja bem, vou te falar, o Visa, o American Express, o Mastercard, tem a matriz nos Estados Unidos. Eles cobram 20% de juros, aqui no Brasil cobram 300%. Caramba. Por quê? Porque, de novo, a esquerda petista, de goela para fora, mentirosa, concentrou as transações financeiras na mão de 5 bancos. E estão nadando em dinheiro.